Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, nós estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a Sua palavra, fazer a nossa oração da manhã, pedir a Deus as graças e bênçãos sobre cada um de nós, sobre as pessoas que pedem as nossas orações, sobre os doentes, aqueles que estão em casa, acamados, nos hospitais, nas UTIs, aqueles também que farão a sua passagem no dia de hoje ou por esses dias. Peçamos por cada um deles, para que o Senhor bondoso os acolha no reino da glória. Rezemos pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório. Hoje a Igreja celebra São Vicente de Paulo, presbítero. Vicente de Paulo foi realmente uma figura extraordinária para a humanidade. Pertencia a uma família nobre de cristãos, dignos e fervorosos. Nasceu em Pouy, França, no dia 24 de abril de 1581. Na infância, foi um simples guardador de porcos, o que não o impediu de ter uma brilhante ascensão na alta corte da sociedade de sua época. Aos 19 anos, foi ordenado padre e, antes de ser capelão da rainha Margarida de Valois, ficou preso durante 2 anos nas mãos dos muçulmanos. O mais curioso é que acabou sendo libertado pelo seu próprio dono, que, ao longo desse período, Vicente conseguiu convencer ao cristianismo. Todos o admiravam e respeitavam, do cardeal Richelieu à rainha Ana da Áustria, além do próprio rei Luís VIII, que fez questão absoluta de que Vicente de Paulo estivesse presente no seu leito de morte. Mas quem mais era merecedor da piedade e atenção de Vicente de Paulo eram mesmo os pobres, os menos favorecidos, que sofriam as agruras da miséria. Quando Mazarino, em represália às barricadas erguidas pela França, quis fazer o país entregar-se pela fome, Vicente de Paulo organizou em São Lázaro uma mesa popular para servir diariamente refeições a 2.000 pessoas famintas. Apesar de ter sempre pouco tempo para os livros, tinha-o muito quando era para tratar e dar alívio espiritual. Quando convenceu o regente francês de que o povo sofria por falta de solidariedade e de pessoas caridosas para estenderem-lhe as mãos, o rei imediatamente nomeou-o para ser o ministro da caridade. Com isso, organizou um trabalho de assistência aos pobres em escola nacional. Fundou e organizou 4 instituições voltadas para a caridade: a Confraria das Damas da Caridade, os Servos dos Pobres,
a Congregação dos Pobres da Missão, conhecidos como Padres Lazaristas, em 1625, e principalmente as Filhas da Caridade, em 1633. Este homem prático, firme, dotado de senso de humor, esperto como um camponês e, sobretudo, realista, que dizia aos sacerdotes de São Lázaro: amemos Deus, irmãos meus, mas o amemos às nossas custas, com a fadiga dos nossos braços, com o suor do nosso rosto. Morreu em Paris no dia 27 de setembro de 1660. Canonizado em 1739, São Vicente de Paulo é festejado no dia de sua morte pelos seus filhos e suas filhas espalhados nos 4 cantos do mundo e por toda a sociedade leiga cristã engajada em cuidar para que seu carisma permaneça, pela ação de suas fundações que florescem ainda nos nossos dias, sempre a serviço dos mais necessitados, doentes e marginalizados. São Vicente de Paulo, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, que para o socorro dos pobres e formação do clero, enriquecestes o presbítero São Vicente de Paulo com as virtudes apostólicas, fazei-nos, animados pelo mesmo Espírito, amar o que ele amou e praticar o que ensinou. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecível. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, o Santo Evangelho que acabamos de ouvir, Jesus, ele, neste momento, nesta altura de sua missão, do anúncio da boa nova do reino, ele
já avista, ele já vislumbra os acontecimentos finais referente à sua pessoa, referente ao que lhe espera. Por isso, quando ele reúne os discípulos e fala com eles, prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Esta palavra, ela toca a consciência dos seus discípulos. Eles procuram o entendimento. Eles buscam compreender o que Jesus deseja falar com isto. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. Eles não compreendiam, eles tinham medo. Tudo o que já haviam vivenciado junto com Jesus ainda não lhes era o suficiente para compreender tudo o que Jesus dizia. Por isso, eles somente ficavam amedrontados, ficavam preocupados. O que será esta palavra? O que será que pode acontecer? Jesus está dizendo referente a si próprio. Ele, o Filho do Homem, ele, o Filho de Deus, ele, o primogênito de toda a criatura, ele, o Filho unigênito do Pai, vai ser entregue nas mãos dos homens. A ambição, a ganância, a prepotência, o autoritarismo, a malevolidade do coração humano leva Jesus ao aprisionamento. E Jesus percebe isso e verbaliza o que está para acontecer. Os discípulos não compreendem, sentem medo, mas é para essa hora que Jesus é enviado. Jesus é enviado por Deus, é enviado pelo Pai, para fazer a vontade do Pai e manifestar a glória de Deus entre os homens, assumindo na sua condição humana tudo aquilo que lhe é permitido e possível, exceto o pecado. Jesus enfrenta e experimenta a rejeição. Jesus enfrenta e experimenta o ódio dos homens. Jesus experimenta também a trapaça, a trama que os homens fazem. Jesus experimenta a rejeição, ser rejeitado. Aquele que tanto fez, aquele que tanto falou, aquele que tanto ensinou, agora sente-se incapaz, sente-se impotente diante da situação que aqueles que deveriam estar ao seu lado, que deveriam ter lhe acolhido,
agora estão colocando Jesus. Estão colocando Jesus contra o povo. Estão colocando Jesus numa condição em que Jesus, ele é um intruso. Jesus é sorrateiro. Então eles tramam contra Jesus para aprisioná-lo. Quando nós olhamos para esta situação e trazemos para a nossa realidade de hoje, nós vemos Jesus em maus lençóis em nosso meio. Porque se Jesus novamente voltasse e se fizesse presente entre os homens, as tantas tribalizações, as tantas divergências que existem nos dias de hoje, levariam novamente Jesus à morte. A cada pensamento, a cada grupamento, ali torna-se uma tribo, torna-se um grupelo que aceita tudo, exceto a palavra de Deus, exceto os mandamentos, exceto o convite de Jesus à salvação. É isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Por isso, se Jesus novamente se apresentasse entre os homens, novamente, com piores requintes de crueldade, ele seria morto, em vista do que já sofreu no passado. Tudo isso para exemplificar o amor. Tudo isso para exemplificar a entrega a Deus, para exemplificar o temor a Deus. Hoje, ama-se mais os pets, os animais, as árvores, as plantas. Ama-se mais tudo o que é reborn, de bebê, de parceiras e parceiros, é amado mais do que Deus. A pessoa humana ficou no último plano. E a pessoa humana ficando no último plano significa que Deus ainda vem por último da pessoa humana. Portanto, quando nós olhamos para esta realidade, concretiza-se o que alguns pensadores cristãos já verbalizaram. Nesta humanidade, entre os vivos que habitam a face da terra, se a salvação chegar a 3% daqueles que professam a fé em Cristo, é muito. E quando nós olhamos para esta realidade, quando nós adentramos a palavra e olhamos para o comportamento e a manifestação do pensamento humano, nós vemos que esta porcentagem, ela pode ser reduzida pela metade. É muita bondade dizer que 3%
da humanidade cristã salvar-se-á em nossos tempos. 1,5 é muito, em vista do que vemos, em vista do que vivenciamos. Um cristianismo frajuto, uma fé vazia, pessoas vazias buscando simplesmente o prazer, buscando simplesmente o poder, e Deus ficando de lado. Então, como pode aquele que desdenha a Deus nesta vida, que é curta, que é breve, que é mesquinha, que é uma vida passageira, como ele pode desdenhar a Deus, desfazer de Deus, ignorar a Deus, abusar de Deus, agora e depois, como ele pode querer entrar na eternidade na presença deste que ele maltratou, insultou, humilhou, deixou de lado, desobedeceu e por cima o acusou. Então nós temos que sermos extremamente observadores, primeiramente da minha conduta, do meu modo de me relacionar com Deus, do que faço em vista do reino de Deus, em vista da minha salvação. Porque falar até os papagaios e todas as aves que têm uma espécie de lingueta arredondada, eles falam, embora não tenham ciência do que fala e muito menos vivenciam o que falam. E nós estamos caminhando para viver esse tempo, aonde o que se fala não se vive. O que se fala não é digno de respeito e muito menos de honra. Porque eu faço as minhas regras. Eu faço as minhas opções. Eu tomo as minhas decisões segundo a minha consciência, seja reta ou seja torta. Seja uma consciência verdadeira ou seja falsa. Então, queridos e amados, nós precisamos de avaliar a nossa conduta. Nós precisamos de avaliar o nosso proceder, como estamos procedendo diante de Deus, como nós estamos vivenciando a nossa fé, aquilo que nos foi transmitido e ensinado, para que seja para nós condução de nossa vida para a eternidade na glória eterna. Se nós não estamos caminhando na presença do Senhor, saibamos que a eternidade será distanciada dele. E quando nós não temos a paz, a alegria, o amor e a bênção de Deus, saibamos que o que nos resta é fogo
enxofre, choro e ranger de dentes. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Vicente de Paulo, rogai por nós. Oremos. Senhor, refeitos pelos sacramentos celestes, nós os pedimos humildemente que o exemplo e a proteção de São Vicente de Paulo nos ajudem a imitar o vosso Filho na evangelização dos pobres. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos, que Deus derrame graças e bênçãos sobre cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.